Nessa noite eu quero falar de dois personagens bíblicos depois dessa canção. Com uma letra dura, eu reconheço, mas é uma mensagem verdadeira. E o evangelho que liberta, o evangelho que tira as almas do inferno, é o evangelho que confronta e que faz o ser humano mudar, reconhecendo que ele precisa de um Senhor, de um Salvador, e esse Senhor e esse Salvador é o Senhor Jesus. Quero falar nessa noite de Raabe. Se você puder abrir a sua Bíblia em Josué, no capítulo 6, os versículos 22, 23 e o 25. Glória a Deus. Josué 6, 22, 23 e 25, que diz assim: Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os mancebos espias e tiraram a Raabe e a seu pai e a sua mãe e a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Versículo 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Agora nós vamos lá no Novo Testamento, em Atos capítulo 10, os versículos 1 e 2. Que diz: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Dois extremos, porque tem gente que se acha tão pecador, que pensa que não pode mais, não vai mais alcançar o favor, a misericórdia e a graça de Deus. E tem gente que se acha tão melhor que Deus, tão autossuficiente, tão bom, que não precise do favor, da misericórdia e da graça de Deus. Não é o caso de Cornélio, porque nós vemos aqui que ele era um homem temente a Deus. Mas nós podemos também citar o jovem rico, que era um homem religioso, quando chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a salvação? E o Senhor disse para ele: conhece bem os mandamentos? E ele disse: desde a minha mocidade. Mas Jesus falou para ele: falta-te uma coisa, porque não adianta para nós sermos apenas religiosos. Não é a nossa religiosidade que o Senhor quer. O Senhor quer a nossa fidelidade. O Senhor quer que nós vivamos um evangelho simples, mas um evangelho transformador, que nós sejamos transformados de dentro para fora e que as pessoas sejam alcançadas através de nós. Louvado seja Deus. Ninguém há tão pecador que a graça de Deus não possa alcançar para ser perdoado e purificado de todo pecado. E ninguém há tão bom que não precise dessa mesma graça. Porque não é nada sobre nós ou sobre o que nós podemos fazer, mas é sobre o que somente Jesus tinha o poder de fazer e o que Ele fez. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. E por amor a mim e a você, Ele se entregou no madeiro, Ele morreu, Ele desceu à terra, fez-se como homem, assumiu todos os nossos pecados ali na cruz, morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você.
Louvado seja o nome do Senhor. Somente o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo o pecado, nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Raabe era uma mulher gentia e prostituta, mas a graça de Deus alcançou Raabe. Louvado seja Deus. Ela era aquela mulher que ouviu falar dos feitos do Deus de Israel. Onde ela estava, ela ouviu dizer do que o Deus de Josué, do que o Deus de Israel tinha feito pelo seu povo. Quero fazer a leitura ainda em Josué capítulo 2. Aleluia, da fala dessa mulher com relação ao que ela ouviu de Deus. Porque a pessoa, para crer em Jesus, ela precisa ouvir. E por isso nós estamos aqui. A igreja de satélite está aqui toda semana, terça, quinta e domingo, pregando o evangelho de Jesus, para que alguém seja alcançado pelo poder da palavra de Deus. Josué capítulo 2, os versículos 9, capítulo 2, versículos 1, que diz assim: enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E olha o que Raabe falou para aqueles homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido. Se ela ouviu, alguém falou. Será que eu e você estamos pregando o evangelho para alguém ouvir falar do que Jesus pode fazer em sua vida, como fez na minha vida, como fez na sua vida? Nós precisamos falar para que alguém ouça e creia e faça alguma coisa, como Raabe fez. Ela disse: temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. O inimigo treme diante do poder de Deus. O inimigo, ele tem que se render quando o Senhor chega. Se nós anunciarmos o poder do Senhor, as cadeias se quebram, os cativos são libertos, os doentes são curados em nome de Jesus. E ela continuou dizendo: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe aqui reconheceu a grandeza e o poder desse Deus. Ela era gentia, fazia parte de um povo pagão que adorava outros deuses, mas ela ouviu falar do Deus de Israel e ela acreditou que esse Deus é poderoso. Quando ouviu falar que o povo de Israel iria invadir a sua cidade, ela viu que o povo temeu e ela não foi boba coisa nenhuma. Ela hospedou aqueles espias, ela confessou a fraqueza do povo diante do poder de Deus, mas ela também clamou por socorro. As almas estão aí clamando por socorro, e nós precisamos fazer alguma coisa. Ela disse então: jurai-me, peço-vos pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dá-me um sinal certo. Raabe clamou por ela e pelos dela. Quando alguém é alcançado para Jesus, dificilmente só aquele se salva, porque a graça sai alcançando toda aquela casa, toda aquela família. Quem aqui não é testemunha de alguém? Eu fui o primeiro na minha casa que aceitou Jesus, depois o meu irmão, depois a minha mãe, depois o meu pai. Por quê? Porque essa graça vai nos transformando e as pessoas vão vendo a mudança e vão querendo ser, aleluia, como Jesus é em nossa vida. Louvado seja Deus. E aquela mulher então clamou por ela e pela sua família.
E ela disse: dá-me um sinal certo. E eles deram. Falaram: vindo à terra, atarás o cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E recolherás contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. E assim Raabe fez. Ela amarrou aquele fio vermelho na janela da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Ela amarrou aquele cordão vermelho como sinal. Quando eles chegassem para invadir, ali já estava dizendo: esse território aqui é do Deus de Israel agora. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que ela, olha só que interessante que eu achei. Ela os fez descer por uma janela, por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade e ela morava sobre o muro. E quanta gente tem em cima do muro, dizendo que serve a Deus, mas está com o pezinho no mundo. Raabe saiu de cima do muro, finalmente. É hora de sairmos de cima do muro, nos posicionarmos como crentes em Jesus e anunciar a salvação em Cristo Jesus. Ela tomou uma decisão, ela se posicionou e atou o cordão ali, deixou aquela marca. Quando nós nos posicionamos, o Espírito de Deus nos marca com a marca da promessa. E quando Jesus vier, cada um daqueles que estão marcados pelo Espírito Santo serão arrebatados, aleluia, para viverem com Cristo. A Bíblia diz que é dever de todo homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Raabe ouviu falar do Deus de Israel, temeu e clamou por livramento para ela e por toda a sua família. Ela decidiu permanecer com Deus e com o seu povo. Finalmente desceu do muro, recebeu livramento para ela e toda a sua família. Quer receber o livramento para você, para a sua casa e toda a sua família? Desça do muro, posicione-se do lado de Deus. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, agora eu sou teu por inteiro, porque tem gente que precisa se entregar por inteiro. O Senhor não quer um pedaço de nós, Ele nos quer por inteiro, espírito, alma e corpo para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ela recebeu o livramento para ela e toda a sua família. A graça de Deus, o favor de Deus alcançou aquela mulher menosprezada pela sociedade. Talvez você se sinta um menosprezado, uma menosprezada. Ninguém dá nada por você, mas Jesus já deu a vida dele por você. Você só precisa acreditar que por Jesus você é perdoado. Você não vai ser perdoado. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele já te deu o perdão dos teus pecados, mas você mesmo não acredita. Você acha que precisa fazer alguma coisa para se achegar a Deus. Não, querido, não, querida, não é sobre o que eu faço, mas é sobre o que Jesus fez lá na cruz. Ele se entregou. Louvado seja o nome do Senhor. Então decida-se hoje pelo Senhor, fique do lado de Jesus, receba o livramento para você, para a sua casa e toda a sua família. E sabe o que aconteceu com essa mulher? Ela foi viver no meio do povo de Deus. Lá ela se casou com um homem honrado, um dos espias que foi ali naquela terra, e ela gerou Boaz, um dos homens mais generosos descritos na palavra de Deus. E sabe o que aconteceu ainda mais? Essa mulher foi tão honrada. Ela era uma mulher, ela era gentia, ela era prostituta. Quem dá alguma coisa por uma prostituta? Jesus. Jesus dá. Ele deu a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Mateus, no capítulo 1, e o versículo 5, você vai ver o nome de duas mulheres, as duas gentias, mas as duas entraram na linhagem do Rei dos Reis, o Senhor Jesus. O Senhor honrou a Raabe, porque de Boaz
toda aquela linhagem ali do rei Davi, até chegar na raiz de Jessé, que é o nosso Senhor. Pode ler lá em Mateus capítulo 1, você vai ver o nome de Raabe. Deus honrou tanto aquela mulher, que o nome dela apareceu ali na genealogia de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos falar de Cornélio, um homem piedoso, temente a Deus, fazia muitas esmolas e de contínuo orava.